Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Espero que esteja tudo bem com todo mundo. E hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, a qual nós adentramos ali no aspecto de materialidade entre o ICMS e o ISS. E hoje, né, conforme combinado e acordado, vamos entrar nas teses tributárias, né, e jurisprudências do ISS, parte 1, tá bom? Parte 1 por quê? Porque ela vai ser dividida em mais duas partes, tá certo? Então vamos lá, vamos começar? Bom, gente, vamos aqui adentrar no compartilhamento de tela, tá? Para quem conhece a sistemática do canal, sabe que esse material, esses slides, eles ficam disponíveis em download, em PDF, perdão, para download, é 100% gratuito. Então é só você ir aqui embaixo na descrição do vídeo e baixar, tá bom? Então, gente, como eu disse, essa é uma aula de sequência, né, da anterior. Na anterior, nós adentramos aí no aspecto de materialidade entre o ICMS e o ISS, vimos os papéis das leis complementares, né, tanto de um quanto do outro, a parte da Constituição, né, que delimita as competências, realmente a parte material dos dois impostos. E isso é muito importante, né, para a gente ter essa base para trazer para essa aula de hoje, né? Eu resolvi trazer essas teses tributárias, obviamente que algumas pertinentes também aqui ao ISS, né? E por isso que seria, no caso, fundamental a gente entender a diferenciação entre eles dois para a gente entender essas teses, né? Essa é uma aula, aqui eu já anotei no canal que tem gente que nem é da área tributária, outros que estudam para a OAB, outros que estudam para concurso público e também tem advogados. E assim, realmente ela é uma aula bem ampla, né? Obviamente que se você presta um concurso, né, que o tributário não é tão relevante, não é peso 2, é só realmente aquela parte bem assim, literal do CTN, realmente essa aula não é para você. Porém, se você estuda como eu para a área fiscal, né, que tributário é peso 2, 3, ou se você é advogado, ou se realmente você gosta e quer aprender, essa é uma aula que tem uma aplicabilidade até prática. Por quê? Porque para você aplicar, no caso, você é advogado, para você defender uma tese, você primeiro precisa entender a teoria, para você ver se aquela tese vai se aplicar ao seu cliente, para fins de planejamento tributário e etc, tá? Eu não sou advogada, né? Porém, lido com advogados e, enfim, assisto muitas aulas, inclusive até de planejamento tributário, para fins de conhecimento, né? Não de aplicabilidade. Então, por isso que eu estou falando isso, tá? E então, meu objetivo com essa aula, primeiro, é explicar um pouco o que são essas teses, né? Tão comentadas, né? Por que também que elas estão sendo muito comentadas? Não que elas nunca tivessem existido, né? Porque sempre existiu. Porém, hoje, né, com a sistemática do julgamento no plenário virtual pelo STF, a gente está atendendo uma enxurrada de processos, né, de coisas que há muitos e muitos anos estavam lá pendentes de julgamento. Muitas pessoas até nem acham que seja uma coisa muito boa, devido que não existe aquela atenção toda dada, como se não fosse no plenário virtual, mas enfim, a gente não vai aqui entrar nesse mérito, tá? O que importa é, o objetivo dessa aula é fazer com que vocês entendam essas teses, né? Primeiro, o que são essas teses, né? Qual o fundamento delas, e também eu gostaria de mostrar para vocês como foi essa divisão que eu fiz, né? Eu trouxe para cada aula 2 recursos extraordinários, né? Eu trago geralmente 2 temas, na realidade, na verdade, são nem 2 recursos extraordinários, são 2 temas, e os recursos extraordinários que dizem respeito a ele, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver esses 2 temas, o tema 296, tá? Que foi um tema muito recente, inclusive julgado recentemente. Esse tema 212, que não é tão recente assim, mas ele vai dar um fundamento teórico muito bom. Na próxima aula, nós também iremos ver 2 temas, e na parte 3, como eu disse, né? Essas teses, essas jurisprudências vão ser subdivididas em 3 partes. Também mais 2 temas, tá? Eu fiz essa divisão para não ficar cansativo e também por uma pertinência temática mesmo, que a gente vai já entender, tá? Eu também, esse tema 296, ele ainda está pendente de publicação, tá? Mas eu vou deixar disponibilizado esse tema 212 e esse RE, acredito que esses 2 REs, ou então só um, enfim, também fica aqui para download para quem quiser, tá?
Então, gente, para a gente introduzir aqui o assunto, eu trouxe aqui essa problemática de forma bem objetiva, assim, bem direta, assim, pay buff, né? O que é a problemática? A problemática é basicamente o que é serviço e a extensão que tem. A gente viu que o artigo 156, né, da Constituição Federal dá essa competência aos municípios de instituírem impostos sobre serviços de qualquer natureza definidos em lei complementar. Mas eu acho que essa, com certeza, é uma dos incisos mais polêmicos no âmbito do tributário. Acho que nunca teve tanta gente para assim, tirar dali tanta interpretação como para esse inciso, né? E a gente vai entender um pouco disso. Mas essa problemática, ela vem surgindo, em especial, hoje em dia, por uma simples coisa, né? Pela desmaterialização das mercadorias. Basicamente é isso, né? Por quê? Porque antes era muito fácil, né? Mercadoria realmente era tudo aquilo que era tangível, aquela mercadoria muito física, de fato, e o serviço ficava no campo da intangibilidade. Mas hoje, né, com a economia digital, com a virtualização da economia como um todo, tudo está mudando, né? A gente tem novos bens, novos serviços, e por nós termos uma legislação muito antiquada, né, tudo isso que surge de novo se depara nessa problemática. E especialmente com a segregação entre ICMS e ISS, que eu comentei, inclusive, bastante na aula passada, né? Por quê? Porque nos países onde não há essa segregação já é um grande avanço, né? Além da gente ter que lidar com os desafios da economia digital, ainda temos que lidar com a problemática entre o ICMS e o ISS por conta disso, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui, como eu disse, para a gente entender o que é essa tese, né? Tese tributária, né? Para você que é da área, claro que você sabe, já está bem, enfim, deve até lidar com isso todos os dias. Mas tem muita gente que não sabe, e eu quero explicar para essa pessoa, para ela não ter mais dúvida quando ela ouvir falar em tese tributária, né? Eu trouxe essa definição, inclusive, desse advogado, Ricardo Paes Gonçalves, que eu encontrei na internet, que eu achei, assim, muito boa, né? Porque ele diz: chamamos de tese uma teoria ou argumento jurídico segundo o qual o entendimento do fisco ou a aplicação de determinada lei contraria um direito do contribuinte. Munidos dessas teses, os contribuintes buscam no judiciário reduzir sua carga tributária ou reembolsar pagamentos a maior efetivados nos últimos 5 anos. Então, gente, é basicamente isso. Temos diversos exemplos dessas teses bem recentes, como, por exemplo, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Apesar de que eu acredito que ele ainda esteja pendente de embargos e tudo. Mas digamos que realmente já fosse uma decisão definitiva, né? Então, imagine que muitas empresas têm sim direito à restituição, né, desse imposto que foi pago a mais. E veja que essas teses, elas repercutem nos dois polos daquela relação tributária entre fazenda pública e contribuinte. Por quê? Porque ela vai gerar um direito para o contribuinte e um dever, uma obrigação, no caso aí dessa tese da exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS, para a União, né? Especialmente nesses tempos de pandemia, né, de muitos gastos. Enfim, é um planejamento muito grande pelas duas partes, né? Por quê? Porque às vezes tem empresas que têm restituições aí milionárias nesse âmbito. Por quê? Porque ela vai pegar os 5 anos para trás, né? Caso na decisão não haja uma modulação de efeitos. A gente tem muitas teses aí em âmbitos de contribuição, salário maternidade, enfim. Então, tudo isso, quando não há modulação de efeitos, ou seja, a pessoa pode pleitear a restituição para os 5 anos retroativos, assim, para fins de uma empresa, no âmbito assim, empresarial, é muita coisa, tá? Então, assim, realmente é algo que tem muita relevância, tá bom? E aqui também eu achei esse trecho muito bacana, que ele diz: no direito é intitulado tese um argumento sobre um ponto de vista doutrinário ou jurídico de como a lei tributária é interpretada. Às vezes você pode ler isso e dizer assim: ah, mas então é só uma mera interpretação. Sim, mas praticamente toda e qualquer interpretação aqui no âmbito do tributário vai mexer na carga, vai mexer em alguma restituição, para mais, para menos, vai prejudicar alguém, é o que eu digo. São teses que realmente mexem muito com os dois polos dessa relação, tá?
A função das grandes teses tributárias pode ser classificada como um estudo destinado a rever cobranças indevidas de impostos. Há casos em que empresas podem ter direito a receber milhões de tributos a serem recuperados, referente aos últimos anos de exercício de suas atividades e pagamentos de tributo, por exemplo. Então, daí, gente, a importância, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor, eu quis fazer um link aqui rápido com o direito constitucional para a gente entender de onde saem essas teses, né? De onde é que surgiu isso? Qual é o âmbito que o STF faz isso? Então, primeiramente, a gente sabe que, principalmente, o STF é o quê? É o guardião da Constituição Federal, né? E o artigo 102 aqui da Constituição, ele delega 3 tipos de competência para o STF. A gente tem a competência originária, que é aquela competência mais comum, né? Vai julgar ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, crimes comuns de responsabilidade de algumas entidades que estão ali no próprio rol previstas, habeas corpus, mandato de injunção, etc. Né? Temos também a previsão constitucional da competência recursal ordinária. Se ela é recursal, pressupõe que ela já foi julgada por outrem, né? No caso aqui, de habeas corpus, habeas data, mandato de injunção, mandato de segurança, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Claro, né? Porque se não fosse denegatória, não fazia sentido subir para um recurso. E os crimes políticos que têm como competência original dos juízes federais, tá? E aí temos a competência recursal extraordinária. E é essa competência que nos interessa. Aqui a gente tem o bizu, né, para quem estuda para concurso, OAB, que sabe que já há uma diferença entre o STF e o STJ. O STF tem a competência extraordinária e o STJ tem a competência especial. Às vezes só com esse bizu você já mata muita questão. E aí ele diz, né, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única última instância quando a decisão recorrida. Gente, eu nem trouxe as alíneas aqui, tá? São 4 alíneas, salvo engano. Aqui, quando você pegar um recurso extraordinário, geralmente ele vai dizer qual é a linha que aquilo diz respeito, tá? Mas o que nos interessa aqui é esse parágrafo 3º. Esse parágrafo, gente, ele vai falar o seguinte: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Se o STF tem 11 membros, para haver essa recusa tem que ser no mínimo 8. Então, veja, o que é que eu destaco daqui? Essa expressãozinha, repercussão geral. Veja, essa repercussão geral, o nome por si só já diz muita coisa, né? Esse parágrafo ele foi inserido, inclusive, com aquela emenda constitucional 45, salvo engano, que é a chamada emenda da reforma do judiciário. Ela veio como uma espécie de filtro para diminuir a quantidade de processos, né, o volume de processos no STF. Né? Essa repercussão geral é um instituto que ele pressupõe, assim, algo que não está apenas nos interesses subjetivos de alguns, ele realmente pressupõe uma coletividade. Né, uma relevância política, econômica, social, enfim, algo que realmente diga respeito a um todo, né, para que seja aceito esse recurso, tá? E aqui eu trouxe algo muito interessante que eu tirei do próprio site do STF, que ele diz, né, que é um instituto processual pelo qual se reserva ao STF o julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentam questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Eu acabei de falar lá, gente. É a ideia da coletividade, tá? Da relevância para o todo. A existência de recurso, a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada é requisito necessário. É uma condição sine qua non, né? Para o conhecimento de todos os recursos extraordinários, inclusive matéria penal. Então, gente, basicamente a gente tem que saber isso, que existe a demonstração dessa repercussão geral sob pena de inadmissão do recurso extraordinário. E aqui eu trouxe esse link, que ele é bem legal. Né? Esse link, gente, você vai se deparar com uma telinha que é essa daqui de baixo. Né? Você pode fazer a pesquisa,
tá? Esses temas, né, que vão trazer essas teses de repercussão geral, que é o que a gente está falando, obviamente que a gente está falando das teses em matéria tributária, né? Você vai ter o tema que você vai pegar pelo número, a tese. Tem alguns temas que não têm repercussão geral. A maioria sim, mas tem alguns que não. Aqui ele coloca o recurso extraordinário relacionado a algum outro tipo de processo e a data, tá? Então, vamos lá. Botando aqui a mão na massa, realmente adentrando aqui no campo tributário. Então, gente, essas teses, elas vão tratar realmente dessa distinção, basicamente, dessa materialidade entre ICMS e ISS. E é óbvio que é uma matéria que envolve uma discussão no âmbito do federalismo fiscal. Por quê? Porque o ICMS é o imposto de competência dos estados e o ISS dos municípios. Então, assim, é algo realmente muito profundo, né? E os critérios que eu trouxe aqui de maneira, assim, bem resumida, para a gente delimitar mesmo, que o STF tem entendido para solucionar, né, esses casos. Primeiro é a taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 116. Nós vimos a lei complementar na aula passada. Eu disse, né, que nós tínhamos aquela lista anexa com diversos serviços, lá a lei complementar que vai dispor sobre o ISS. Temos também, né, um outro critério que esse dá muito o que falar, que é o conceito de obrigação de dar e fazer, que é tirado lá do direito civil, né? E temos também os aspectos da tangibilidade e da intangibilidade, né? Todos esses recursos extraordinários vão versar sobre esses critérios, né? Na aula de hoje, a gente vai ficar muito na primeira parte e na segunda, né, dos critérios. Nas próximas é que nós vamos tratar mais da intangibilidade, da tangibilidade versus a intangibilidade. Só para fins, assim, de explicação, que às vezes a gente pensa que algo é muito complexo, mas nem sempre é. É fácil de entender, né? E a gente criando uma lógica, né, para os outros aspectos. A tangibilidade é o seguinte, como eu disse, mercadoria antes tinha um conceito extremamente físico, tangível. Tudo que era tangível era ICMS, né? E tudo que era intangível, serviço ISS. Era um campo bem pacífico e bem delimitado. Mas hoje, gente, isso não acontece mais, né? E aqui eu trouxe um exemplozinho prático que acontece com a gente, às vezes a gente nem percebe. Antigamente, por exemplo, quando você queria adquirir um software para o seu computador aí, da Microsoft Office, por exemplo, para você comprar Word, Excel, PowerPoint, enfim. Você ia geralmente numa loja de informática, né? E você comprava aquele suporte físico, um CD, um DVD, né? E você comprava aquele software, trazia para sua casa. Por mais que o software seja intangível, mas ele estava num suporte físico ali, tangível, num suporte físico, né? Então, aquilo realmente, durante muito tempo, foi entendido como incidente de ICMS, mercadoria, né? Mas hoje, gente, quando a gente vai comprar um software, primeiro, a gente não compra o software. Eu, por exemplo, tenho um notebook recente, eu não comprei o software, eu comprei a licença de uso dele. Então, essa licença me permite que eu use por um ano, por exemplo, né? E aonde é que esse software está armazenado? Nas nuvens. Então, vocês percebem a diferença? Né? E aí que essa diferença suscita todas essas questões, tá bom? Inclusive, a gente vai trazer na parte 3 um julgado bem legal, um recurso extraordinário, que ainda está pendente de julgamento, inclusive, um tema para falar só sobre isso, tá? E aí, vamos começar. Então, esse é o primeiro tema que eu trouxe, o tema 296, ele é bem recente, ele é aqui do finalzinho de junho, ele ainda está pendente de publicação, tá? E o critério que ele aborda aqui é a questão da taxatividade da lista da Lei Complementar 116, tá? Então, é o seguinte, a tese que foi fixada no âmbito... Isso daqui, gente, é uma jurisprudência muito antiga, eu vou até colocar algumas delas, tá? O STF só fez declarar algo que já era bem pacificado, tá? Então, ele disse, é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS, né? Aí fala o artigo da Constituição Federal. Isso o STF já tinha dito inúmeras vezes, e o próprio STJ. Então, isso é bem pacífico. O problema veio aqui nessa parte amarelo, tá? Porque ele disse, a incidência do tributo
é porque admitindo-se, contudo, né, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. Gente, na realidade, eu vou até trazer algumas jurisprudências antigas só para explicar por que houve muitas críticas nessa segunda parte, tá? Eu trouxe essa jurisprudência aqui, que ela é bem antiga, do STF. Ela vale a pena da gente ler, porque é uma jurisprudência que ela trata de diversos temas bem pormenorizados, que clareia muita coisa para a gente, né? Porque ele diz, o STF é um imposto municipal, é dizer ao município competirá instituí-lo. Todavia, está ele jungido à norma de caráter geral, vale dizer, a lei complementar que definirá os serviços tributáveis, lei complementar do Congresso Nacional. Isto não quer dizer que a lei complementar possa definir como tributáveis pelo ISS serviços que ontologicamente não são serviços. Aqui já começa a pimenta, como dizem, né? Para as discussões. Gente, essa definição de serviço é tão discutida, né? Que é assim, não é nada pacificado, tá? No conjunto de serviços tributáveis pelo ISS, a lei complementar definirá aqueles sobre os quais poderá incidir o mencionado imposto. Não vamos entrar nessa questão, ela vem já já. Vamos aqui para baixo. A lei complementar define os serviços sobre os quais incidirá o ISS, realiza sua finalidade principal, que é afastar os conflitos de competência em matéria tributária entre as pessoas políticas. E aí ele cita esse artigo 146, inciso 1. Nós, inclusive, já até vimos isso em outra aula, salvo engano, a aula de competência concorrente entre os entes, né? Já vimos até bastante coisa aqui no canal, gente. Porque, como a professora Fabiana Del Padre Tomé, não sei se vocês já conhecem, ela é uma professora maravilhosa no âmbito tributário, diz: nós não podemos estudar o tributário em caixinhas isoladas. O ideal é que a gente sempre linke para a gente entender o todo, né? E isso ocorre em obséquio ao Pacto Federativo, princípio fundamental do Estado da República. Não adoto a doutrina que defende que a lista de serviços é exemplificativa. Então, veja, o próprio STF já havia declarado isso. E o STJ também tinha esse entendimento e, na minha opinião, de forma extremamente objetiva e clara, quando ele dizia que a lista de serviços que constituem fatos geradores do ISS comporta interpretação extensiva para abarcar os serviços congêneres. Gente, eu vou até marcar essa palavra congêneres aqui, ó. Outra coisa, rapidamente, só para falar um pouco desse decreto-lei 406, eu falei sobre isso na aula passada, tá? Expliquei bem direitinho a questão dele, quais foram os dispositivos que foram revogados, para que às vezes a gente tem aquela ideia de que tudo foi revogado, não é. Então, quem tiver dúvida, só assistir a aula anterior, tá? Gente, o que é isso? A lista, ela tem o tópico 1, por exemplo. Aí vem 1.1, 1.2 vai elencando todos os serviços. Tem alguns momentos que ele fala assim, e congêneres. Esse congêneres, gente, ele permite a interpretação extensiva, ele busca a essência do núcleo daquele serviço. Isso não é uma analogia, são duas coisas distintas. É uma interpretação extensiva, tá? Mas ele fala objetivamente que essa interpretação extensiva vai dizer respeito ao quê? Aos serviços congêneres. Quando a gente volta para a tese, o STF não fala da expressão dos serviços congêneres, ele fala de atividades inerentes aos serviços elencados, né? E aqui vem a crítica. Por quê? Porque isso pode causar diversas interpretações, né? E aí vem aquela famosa frase que o diabo mora nos detalhes, né? E é por isso que realmente existiu essa crítica, tá? Mas essa é a tese que foi fixada, tá bom? Como segundo tema aqui da aula, nós temos o tema 212. Ele é um tema bem antigo, mas ele é extremamente relevante. Ele tem 2 recursos extraordinários atrelados, que são muito importantes. E aqui a gente já vai entrar na questão do segundo critério, que é o conceito de obrigação de dar versus obrigação de fazer, tá? Então, primeiro a gente teve esse recurso extraordinário 626.706, tá? Que tratava dessa lei municipal aqui de São Paulo, da alocação de filmes, videotapes, cartuchos para videogames e assemelhados, né? É o novo. E aí a gente tem aqui, ela foi julgada aqui no dia 8 de 9 de 2010,
porém a repercussão geral dela foi reconhecida em 2009, né? Porque esses processos, muitas das vezes, eles duram muitos anos, tá? E aí, o que acontecia? O município de São Paulo previa a incidência do ISS sobre a alocação desses filmes, né, videotapes, cartuchos, enfim. E então, né, a gente veio com essa tese que foi fixada, tá, para essa alocação, que foi declarado que seria inconstitucional a incidência do ISS sobre operações de locação de bens móveis dissociada da prestação de serviços. Isso foi extremamente relevante, tá? Por quê? Porque no mesmo período, a gente também tinha, através desse recurso extraordinário 116... Gente, esse recurso extraordinário 116 121, eu vou colocar em anexo para vocês baixarem. Ele é extremamente didático. Todo mundo que quer saber desse assunto tem que ler esse recurso extraordinário especificamente, né? Ele tratava aqui da alocação de guindastes. E aí, o que acontece? Ele foi um marco, realmente, de fato, ele foi um marco. Por quê? Porque existia uma lei que previa também o ISS, né, sobre essa alocação dos guindastes. Salvo engano, eu não me lembro se esse recurso extraordinário foi julgado antes ou depois do anterior, mas enfim. O que importa é que ele foi um marco. Por quê? Porque até o prezado momento, até aquele momento, a primeira e a segunda turma do STF entendiam que era totalmente constitucional o ISS incidir sobre a alocação de guindastes. Quando o ministro Marco Aurélio, que ainda está hoje no STF, né, apesar de estar próximo de se aposentar, ele trouxe essa definição de ISS, trazendo esses conceitos de obrigação de dar e de fazer. E até hoje ele sustenta isso, como a gente vai ver, né? E foi um marco, por quê? Porque foi a tese que foi vencida, apesar de até o momento ter precedentes em sentido contrário, né? Então, eu trouxe, por exemplo, o precedente aqui da segunda turma que dizia: na alocação de bens móveis, o que se destaca, utilitatis causa, não é apenas o uso e gozo da coisa, mas sua utilização na prestação de um serviço. Leva-se em conta a realidade econômica, que é a atividade que se presta com o bem móvel, e não a mera obrigação de dar que caracteriza o contrato de locação. Então, era dessa forma que a primeira e a segunda turma entendiam. E aí, o ministro Marco Aurélio trouxe um voto extraordinário, foi um marco, né, realmente, e ele começou a fazer essa distinção e trazer esse pensamento, tá? Que ele diz: na espécie, o imposto, conforme a própria nomenclatura revela e, portanto, considerado figurino constitucional, pressupõe a prestação de serviços e não o contrato de locação. Indago se, no caso, o proprietário do guindaste coloca à disposição daquele que o loca também algum serviço. Penso que não. Explicando. É como se a empresa locadora vai disponibilizar o guindaste. Mas será que junto com esse guindaste ele disponibilizaria, por exemplo, um operador? Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio entende que se o operador fosse junto, aí caracterizaria sim uma prestação de serviço. Mas que não era o caso. Era apenas a alocação de fato do bem imóvel, que era o quê? O guindaste. Então ele diz: creio que aí se trata de locação pura e simples, desacompanhada, destaque da prestação de serviços. Se houvesse o contrato para essa prestação, como eu disse, do operador, concluiria pela incidência do tributo. Em face do texto da Constituição e da legislação, não tenho como assentar a incidência do tributo, porque falta o núcleo da incidência, que são os serviços. Em síntese, há de prevalecer a definição de cada instituto e somente a prestação de serviços envolvido na via direta, o esforço humano, é fato gerador do tributo em comento. Basicamente, gente, o ministro Marco Aurélio, né, a gente vai ver até mais para frente, eu já estou até antecipando um pouco alguns conceitos. Ele realmente alega que, né, ele vai mencionar aqueles artigos 109 e 110 do CTN, que dizem respeito aos institutos trazidos de outros ramos do direito, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando você trata de um contrato de locação, obrigação de fazer, isso não é um instituto puro do direito tributário. O direito tributário busca, em outros ramos do direito, esses conceitos para fim dos seus efeitos, né? Então, o ministro Marco Aurélio alega que esses conceitos
de serviço, por exemplo, eles devem sim ser trazidos do direito civil, tá? Que é essa questão da obrigação de fazer, que envolva um fazer humano, um esforço humano, tá? E dentro do conceito de serviço que havia no RE, né, no recurso extraordinário, eu trouxe esse trecho que eu achei muito interessante, que a gente vai já fazer um link com a próxima coisa que eu vou falar, né, com a próxima situação, que ele diz: o característico da locação é o regresso da coisa locada ao seu dono, ao passo que o serviço prestado fica pertencendo a quem pagou e não suscetível de restituição, ou seja, ele fica pertencendo permanentemente. Ademais, colocação diversa, confundindo o arrendamento de coisa e prestação de serviço, implicaria na modificação da estrutura do conceito de locação de coisa, tá? Consoante estatuído no direito civil, cumprindo a observar a respeito do artigo 110, que é o que eu acabei de mencionar. Gente, foi muito interessante isso que eu acabei de ler. Por quê? Porque em 2009, no finalzinho de 2009, foi julgado o caso do leasing, né? O arrendamento mercantil. Eu não trouxe esse tema aqui, apesar de ele ser muito importante, eu vou citar de forma aqui rápida, até para não ficar muito cansativo, né? Mas o que, enfim, a gente sabe, né, para quem não conhece, o arrendamento mercantil, também chamado de leasing, ele comporta 3 modalidades: o leasing operacional, o leasing financeiro e o leaseback, né? Para fins, assim, objetividade, o que foi decidido pelo STF, que o ISS incidia nas modalidades de leasing financeiro e leaseback, e não incidia no leasing operacional. Por quê? Porque eles entendem como leasing operacional como, de fato, um contrato de locação, tipo essa é a questão do guindaste que a gente acabou de ver, tá? E aí, o que acontece, né? Como vocês podem ver, decisões diferentes. E é o seguinte, gente, aqui eu não pretendo trazer uma questão pacificada, mesmo porque ela não existe. O que eu pretendo trazer aqui são os diferentes critérios e pensamentos de ministros diferentes para a gente entender como é que eles estão pensando, como é que está essa sistemática e poder, de repente, sei lá, se preparar para futuros julgamentos, que tem vários pendentes aí, né? Mas longe de mim aqui trazer algo pacificado, porque isso não acontece na prática, tá? Então, vocês vejam que para o leasing, eles já aplicaram um entendimento um pouco diferente dessa questão da locação. E foram processos muito, muito próximos. E mais interessante ainda é que pouquíssimo tempo depois veio a súmula vinculante 31. Veja, esse caso do leasing ele foi decidido no final de 2009. Em fevereiro de 2010 saiu a súmula vinculante número 31, a famosa súmula vinculante, que diz que é inconstitucional a incidência do ISS, né, sobre a alocação de bens móveis. E aí acabou ficando um pouco confuso, tá? Como eu disse, que é um tema que não é nada pacificado. E por hoje, gente, é só, tá? Foi uma introdução para a gente ver alguns critérios. Na aula que vem, né, que vai ser, no caso, a parte 2, a gente já vai trazer coisas mais aprofundadas, mais legais, que são temas bem bacanas. Salvo engano, é o tema que a gente vai falar de franquia, tá? E o outro, que agora eu nem me lembro, mas que são 2 temas que são deveras importantes. Vocês vão ver que vocês já vão ter muito mais facilidade para entender os temas da aula que vem, por conta desses, que foram mais brandos, mas que deram uma certa introdução para a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Lá tem muito conteúdo de tributário legal, tá bom? Quem gostou, dê aí o seu like, fique acompanhando e até a próxima aula.